Esse é o canal oficial do Bispo Bira no YouTube. Se inscreva hoje e não esqueça de acionar o sininho para receber notificação a cada nova postagem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Ouça agora a palavra amiga do Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Eu espero que vocês tenham uma excelente recepção, especialmente no que diz respeito ao áudio, porque a palavra, quando sai da boca de Deus, acontece coisas novas. Aliás, Jesus disse isso quando falou assim, veja só esse texto: em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Quer dizer, Jesus garante que nada é impossível àqueles que creem. E creem, não precisa ter uma fé grande, uma fé enorme, basta ter uma fé sincera, simples. Você vê um grão de mostarda entre os dedos, olha só, muito interessante, ó. Como é pequenininho o grão de mostarda, olha só, é muito miudinho, mas olha, esse grão de mostarda, se a gente tiver fé como esse grão de mostarda, então nada nos será impossível, porque a fé é o poder de Deus. Mas que tipo de fé? Como é que eu posso ter fé? Como é que Deus me cobra a fé? Como é que eu posso responder à fé que Deus quer que eu tenha? Eu, por acaso, posso sentir a fé? Não. Se você esperar sentir fé para manifestar a fé, então você vai manifestar uma fé sentimental, uma fé emocional que não traz resultado. Mas quando Jesus fala que a fé, ainda que seja pequenina como um grão de mostarda, é capaz de realizar o impossível, ele está falando daquela fé em que você se sustenta pela palavra de Deus. Não interessa se a gente sente a fé, se a gente não sente a fé, não interessa se eu vejo a fé, se eu não vejo, nada disso. O que interessa é o seguinte: eu creio e permaneço nessa fé, acredito nessa fé, persevero nessa fé. Então, nessa crença, nessa certeza, nessa convicção, eu não deixo a dúvida manchar a minha fé. Então, isso é fé pura, ainda que seja pequenininha, ela é capaz de fazer o impossível, que foi o caso desse rapaz. Veja só o caso desse rapaz, que é extraordinário, magnífico, para a glória de Deus. Veja o que aconteceu na vida dele. Aliás, milagre na Igreja Universal tem sido uma coisa natural por conta da fé, ainda que seja pequena, funcionar. Vamos assistir. Meu nome é Tarcísio Bazelli Diniz e eu cheguei na igreja
com 7 anos de idade, ainda criança, eu cheguei com a minha mãe, com a minha avó, frequentei a Igreja Universal durante 7 anos da minha vida, até os 14, até a minha adolescência. Cheguei a ser curado de uma febre reumática. Então, durante esse período, essa minha infância e adolescência, eu estava sempre dentro da igreja, mas ainda eu não tinha nascido de Deus, ainda não tinha tido uma experiência com Deus. E chegando aos 15 anos, eu comecei a mentir para minha mãe, falando que ia à igreja, mas ao invés de ir à igreja, eu comecei a frequentar os estádios de futebol. Eu sempre, desde criança, também fui apaixonado, né? Aquela coisa de menino que quer ser jogador de futebol, se identifica com o time. Eu tinha me identificado com o Corinthians. E ao invés de eu ir para a igreja, eu comecei a ir para o estádio. Comecei a frequentar os estádios de São Paulo. E quando eu cheguei na arquibancada, assim, eu vi aquela torcida, a bandeirão subindo, bexiga, a torcida cantando, aquela emoção. E eu comecei a ficar apaixonado por aquilo. Eu posso dizer que eu acabei me enfiando de corpo, alma e espírito ali dentro daquela arquibancada. Entrei para uma torcida organizada, acabei entrando para uma torcida organizada. Então eu comecei a participar de todos os jogos, comecei a frequentar todos os jogos, comecei a desenvolver ali a minha adolescência e a desenvolver o meu caráter dentro da torcida. E a todos os jogos o Corinthians começava a viajar pelo interior de São Paulo, o Corinthians ia jogar pelo interior de São Paulo, ia jogar no Nordeste, em outros estados, em outras cidades, e eu ia ao estádio através de caravanas, através de avião, de rodoviária. Eu sempre estava me virando para ir ali ver o time jogar, tá ali na arquibancada. E aquilo foi se tornando o meu mundo. Tinha dias que eram especiais, assim, por exemplo, Dia das Mães, a minha mãe não tinha o filho dela com ela. Dia dos Pais, eu não tinha como ir visitar o meu pai. Tinha aniversários de familiares, festas, confraternizações, e eu nunca estava, porque eu sempre estava ali onde o Corinthians estava jogando, eu sempre estava ali. Comecei a ficar viciado no cigarro, porque era uma vida que eu gostava, mas também era estressante. Eu me estressava com aquilo. O time perdia, eu ficava estressado. Acontecia alguma coisa errada na torcida, eu ficava estressado. Então aquilo começou a me consumir. Eu comecei a descontar no cigarro. Uma vez eu fui para Salvador, na Bahia, assistir o jogo entre Corinthians e Vitória. E acabando o jogo, fui pro hotel, tomei banho, fomos pro restaurante jantar. Voltando pro hotel, veio 25 torcedores da torcida adversária com barra de ferro e cabo de enxada. E a gente estava em 5 torcedores. E a gente começou a brigar entre nós e eles. E eu acabei fraturando os 2 braços e tomando 7 pontos na cabeça. E desmaiei no chão. A polícia chegou na hora, era uma rua sem saída. Ali foi a primeira vez que eu escapei da morte. Porque se a polícia não chegasse ali, naquele exato momento, numa rua sem saída, eu estava tomando muita paulada na cabeça, já estava com os 2 braços quebrados, então eu tenho certeza que ali ia ser o meu fim. Inclusive teve o fato da Bolívia, onde um menino torcedor boliviano lá do clube do San José foi morto com um sinalizador. Eu estava nessa caravana também. A gente foi em um ônibus daqui de São Paulo até a Bolívia. Foi, se eu não me engano, foi 4 dias para ir, 4 dias para voltar. Chegando lá, infelizmente, teve aquele fato. O torcedor ele acabou sendo morto por uma fatalidade. E na volta, a gente voltando para o Brasil, a gente passou uma situação constrangedora, porque o país inteiro queria pegar o ônibus onde estavam os torcedores, onde a gente estava.
Eu lembro que a gente chegando na fronteira do Brasil com a Bolívia, a gente desceu antes da fronteira, pegamos as nossas malas, os instrumentos, contamos até 3 e atravessamos a fronteira correndo, porque a gente estava com medo de ficar preso no país, como já tinha outros que tinham sido presos, ou de alguém tentar tirar a nossa própria vida, se vingar, algo do tipo. Passando um tempo depois, eu continuei na torcida, continuei na liderança, não conseguia largar, porque ali eu estava preso ali era a minha vida, ali era o meu mundo, eu tinha esquecido de tudo. E a gente fez um festival de futebol na sede da torcida, e eu tinha tudo para ficar lá, para dormir lá, porque no outro dia ia ser um clássico entre o Corinthians e o Palmeiras. E eu tinha um contato de uma garota que eu ia me encontrar com ela, eu ia sair com ela, e eu falando com ela no celular, ela acabou ficando de me responder. E eu esperando ela me responder, porque se ela fosse me responder, eu ia esperar ela na sede. Aí eu falei, quer saber, ela não me respondeu até agora, ela não vai me responder mais, vamos embora. Entrei no carro, fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa, questão de 10 minutos, invadiram a sede, renderam 8 torcedores e deram um tiro na nuca de cada um. Assassinaram os 8 torcedores. Ali houve uma chacina, onde os 8 eram amigo meu. Eles eram como uma família para mim, porque eu vivia mais com eles, porque eu convivia com eles quarta, domingo, durante a semana, viagens, do que a minha própria família. Eu parei e refleti sobre toda a minha vida. Eu comecei a perguntar para Deus o porquê daquilo, o porquê que tinha acontecido aquilo, o porquê que eu tinha sobrevivido. E eu comecei a pensar sobre a minha morte, porque ali eu escapei da morte por minutos. E eu comecei a pensar, e se eu tivesse morrido? Para onde a minha alma ia? Eu lembro que naquele período eu fui em 8 velórios de uma vez. Numa noite só eu visitei 8 velórios, eu fui em 8 velórios. E cada velório que eu ia, eu via o caixão, eu via os familiares. E eu me via ali dentro daquele caixão e eu via os meus familiares chorando. E eu não estava aguentando mais esse vazio dentro de mim, uma coisa que me corroía. Quando eu não estava preso a coisas do passado, eu estava ansioso com o futuro. Eu chegava a fumar um cigarro de 10 em 10 minutos. Então houve uma madrugada onde eu não conseguia dormir, eu tinha insônia, não conseguia mais dormir de noite. E eu me revoltei, eu falei, chega dessa situação. E eu fiz uma oração, falei, ó Deus, ou se o Senhor é Deus mesmo, ou se eu arranca isso de dentro de mim, ou então eu vou tirar minha própria vida, porque eu não aguento mais. E aí foi que eu pela madrugada, entrei numa programação da igreja, e o bispo estava falando sobre Zaqueu, que Zaqueu ele não demorou para ir até Jesus. Quando ele viu Jesus, ele desceu e correu até Jesus e se entregou de fato e de verdade. E aí aquilo foi muito forte, aquilo falou comigo e eu decidi voltar para onde eu nunca deveria ter saído. Eu decidi voltar para a igreja. Cheguei e comecei a ouvir tudo o que o homem de Deus que estava no altar falando. E ali parece que houve uma lembrança. Eu voltei aonde eu tinha começado com 7 anos. Eu falei, aqui é o lugar onde eu nunca devia ter saído. E aí comecei a ouvir, comecei a praticar tudo o que foi dito, comecei a obedecer, entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, passei pelo batismo nas águas e comecei a obedecer, e a minha vida foi se transformando, a minha vida ela foi mudando, mas ela ainda não mudou por completo. Eu lembro que eu senti o cheiro do clássico,
ia ter um clássico Corinthians e São Paulo, a minha vontade era de ir naquele jogo. Eu lembro que ia ter uma caravana para o Chile, a minha vontade era de ir para aquele jogo, e eu neguei aquilo. Eu falei, eu não vou mais, eu não quero mais isso para mim, eu não quero mais. Então eu comecei a querer o Espírito Santo, a buscar o Espírito Santo. Então eu comecei a buscar mais do que eu tinha buscado. Eu comecei a gritar mais do que eu gritava na arquibancada para o Corinthians. Então eu comecei a buscar, a colocar toda a minha força e falei para Deus, meu Deus, se o Senhor não me der o teu Espírito, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar por muito tempo. Então, o que mais que eu tenho que fazer? Eu já tenho obedecido, eu já larguei tudo, então eu necessito do teu Espírito, porque se eu não receber o teu Espírito, eu estou perdido, eu não vou aguentar. E aí, depois que eu terminei essa oração, o Senhor Jesus veio sobre mim. E aí eu tive eu encontrei aquele tesouro, eu encontrei um tesouro, eu posso dizer que eu encontrei um tesouro no qual a minha mente, ela abriu, a minha visão ela abriu e eu comecei a enxergar as coisas que eu nunca tinha enxergado durante toda a minha vida. Eu tive paz, eu tive um gozo grande que queria transbordar, queria sair, eu queria gritar para todo mundo ouvir. Eu queria chegar a primeira. Eu lembro que a minha primeira ação não, o meu primeiro pensamento foi de ir lá para a torcida, reunir todos os torcedores, a sede ali, os meus amigos, e falar para eles que eu tinha encontrado Jesus, que ali não era uma história, que não era um conto de fadas, que o Senhor Jesus ele existia e que era verdade, eu tinha encontrado ele e que eles tinham que vir comigo. E eu comecei a olhar as pessoas de uma outra maneira, eu comecei a olhar as pessoas como alma. Eu deixei de ser do bando de loucos da Fiel, do Corinthians, e passei a ser do bando de loucos da fé. Um louco por Jesus. Hoje eu sou um filho que dá prazer à sua mãe. A minha mãe, ela tem orgulho de ter um filho igual eu. O meu pai, os meus pais. Tem hora que eu paro assim e começo a dar gargalhada sozinho. É uma paz que transborda, uma alegria que transborda. E eu tento levar isso para todas as pessoas ao meu redor, as pessoas que eu conheço. Então, a minha vida mudou 100%. Como uma ovelha perdida, assim te encontrei, abandonada e ferida, te resgatei e te carreguei nos meus braços e te trouxe aqui pra te ajudar, pra tua alma salvar. Não se preocupe que o seu passado pra mim já morreu, mas tenha cuidado que o seu inimigo não se esqueceu. Foi ele quem te afastou de mim para te fazer sofrer. Vem, me abraça, eu amo você. Senhor Jesus, eu me arrependo, eu me afastei, não fui feliz. Se eu pudesse voltar ao passado, não faria mais tudo o que fiz. Perdoa minha insensatez, me dê uma chance outra vez. Te dou meu espírito, desde as suas fraquezas, receba este anel
sandálias nos pés, vem cear comigo a mesa. Deixei as 99 a te procurar. Hoje é dia de festa, por te resgatar. Te aceito de volta, meu filho, outra vez. Passado, não faria mais tudo o que fiz. Perdoa a minha insensatez, me dê uma chance outra vez. Te dou meu espírito, pensa as suas fraquezas. Receba este anel e vestes novas, sandálias nos pés, vem cear comigo a mesa. Deixei as 99 pra te procurar. Hoje é dia de festa, por te resgatar. Te aceito de volta, meu filho, outra vez. Te dou meu espírito, pensa suas fraquezas. Receba este anel e vestes novas, sandálias nos pés, vem cear comigo a mesa. Deixei as 99 pra te procurar. Hoje é dia de festa, por te resgatar. Te aceito de volta, meu filho, outra vez. Olha, é magnífico esse testemunho do Tarcísio, porque isso aí acontece aos montes. Você veja que ele frequentou a Igreja Universal durante 7 anos, até os 14 anos. E ele era convencido, mas não era convertido. Quando a pessoa é convencida, ela não é convertida naturalmente. O convencido age pela emoção, pelo sentimento. É uma fé emotiva. É isso que a gente tem trabalhado e tentado ajudar as pessoas. Você verifica que quando ele começou, se transferiu para o Corinthians, para a torcida organizada, ele colocou toda aquela emoção que ele servia a Jesus, colocou aquela emoção para servir o Corinthians. E quase morreu por causa disso. Até que ele caiu em si, pensou, raciocinou, usou a cabeça, usou a inteligência, usou a fé inteligente, porque a fé inteligente questiona. A fé inteligente questiona. E ele disse, não, eu não vou perder a minha vida. Ele achou por bem voltar ao primeiro amor, quer dizer, aquela sensação que ele tinha antes de fé com Deus, embora fosse uma fé emotiva. Aí ele aprendeu a ter uma fé inteligente depois que teve um encontro com Deus. Seus olhos abriram, seus olhos espirituais abriram. Ele conheceu Jesus vivo. E você que está me ouvindo agora, você é um torcedor do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, Santos, seja lá quem for, não importa. Você é uma pessoa que coloca toda a sua força emotiva, no clube. E a pergunta é, aonde vai dar isso? O que vai te trazer de benefício? Nada. Esse rapaz, ele pensou e usou a fé inteligente. E olha só a transformação dele. Você o vê aqui antes e o vê depois. Olha só. O antes, ele era uma criatura, você pode verificar que é uma expressão sofrida, uma expressão depressiva. Agora, a expressão do depois, olha só, é a expressão de um anjo.
É uma expressão de uma criatura divina, de um anjo de Deus. Olha que legal. Como o Espírito Santo faz a obra, né? Ele recebeu o Espírito Santo e a vida dele mudou. Agora, não só ele. Veja também esse relato que nós vamos passar agora, de uma pessoa que também comia nas mãos da mídia. E olha só o que resultou nisso. Vamos assistir. Meu nome é Claudinei, sou produtor de vídeo. Há muitos anos trabalho com produção de TV e a minha indignação com a Igreja Universal sempre foi muito dura, muito cruel. Assim como eu recebia as informações, eu repassava isso para as pessoas. Eu tinha um ódio da igreja, eu tinha um ódio do Bispo Macedo, eu não podia ouvir falar que havia alguma coisa acontecendo da igreja, que ali a gente estava procurando criar situações para fazer com que as pessoas vissem que aquilo ali não era uma verdade, era sempre uma mentira, e eu fui vítima desses fake news, não só como ouvinte, mas também como reprodutor dessas palavras. E aquilo ali eu tinha não só como informação, mas também por trabalhar em televisão. Eu trabalhava já na época há quase 5 anos em TV, e eu comecei a produzir esse material também. A gente começou a difundir, porque aí se a grande mídia falava, a gente do interior a gente também falava. E eu, como cinegrafista, eu reproduzia as imagens, eu fazia as imagens com que elas se tornassem uma imagem pesada. Às vezes pegava uma pessoa que estava sofrendo ou chorando, às vezes por qualquer outro motivo. Às vezes chegando na igreja a gente invertia a situação para fazer com que a pessoa, não, ela está saindo da igreja chorando. Eu já buscava imagens, imaginar situações que eu poderia criar na rua e fazer essas imagens para quê? Para que fosse passado da pior maneira possível a imagem da Igreja Universal. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... Então, em cima desse trabalho que foi durante alguns anos, né, paralelamente a isso, eu tinha a minha vida destruída. O meu casamento com problema, né, destruído, brigando demais com a minha esposa, eu recém-casado. Até chegou um certo dia que eu fui mandado embora do serviço que eu estava, fiquei desempregado, fiquei 6 meses parado, né? E abriu uma oportunidade na igreja, na TV, que fazia produção para a Igreja Universal. E aí eu fui trabalhar como cameraman para a igreja. E foi assim, eu cheguei com esse preconceito, eu cheguei fechado dentro da igreja. Eu ia gravar as reuniões querendo ver algo. Eu queria ver se havia alguém dando dinheiro para alguém, as pessoas recebendo dinheiro para ficarem, se manifestarem com o espírito maligno. Então eu queria ver, ao mesmo tempo que eu estava com o olho na imagem, fazendo as minhas imagens, eu estava olhando do lado para ver se eu via algo diferente. E aí eu tive a oportunidade e também o privilégio de trabalhar dentro dos estúdios e tá junto com todos os pastores, com todos os bispos, vendo como que é realmente o trabalho da igreja. E aí, como eu trabalhava junto, e era todos os dias, eu estava todos os dias gravando os programas, eu estava todos os dias convivendo com os pastores, com os bispos, então eu fui vendo qual realmente era a verdade. E fui entendendo que na verdade, o errado era só eu e as grandes mídias que difundiam esses fake news. E fui vendo os testemunhos e comparando com a minha vida. E uma palavra que na época eu sempre lembro, o bispo falou assim: olha, se você fizer uso dessa fé e não acontecer nada, você não precisa vir mais aqui. Qual é a igreja ou qual é a situação que a pessoa que estivesse mentindo teria coragem de falar isso, né? De colocar à prova a fé da pessoa? Então eu pude ver que não só depende de mim, da minha fé. Eu estou sendo orientado, eu estou sendo ensinado. Só depende de mim obedecer e fazer a minha parte. Então eu já estava com aquilo na cabeça, porque eu já vinha ouvindo e vendo os testemunhos. Aí eu cheguei em casa, brigado com a minha esposa, falei, Patrícia, vamos na igreja?
e ela, cansada daquela situação de brigas, de desentendimento, de miséria, de passar a necessidade das coisas, ela falou, vamos. Aí no dia seguinte nós fomos na igreja, a partir daí nosso casamento, a nossa vida começou a mudar. Do dia para a noite a gente já se entendeu, já entendemos a palavra que a gente tinha que seguir, e aí começou uma transformação. Dia após dia a gente começou a colocar em prática o que era falado no altar, que o pastor orientava, que o bispo orientava. Aí a gente começou a ver resultado. E vimos que tudo aquilo que a gente tinha de preconceito foi ficando para trás. Por quê? Porque o ensinamento que a Igreja Universal dá para a gente, não tem como a pessoa não vencer, não ter resultado. De tanto participar das reuniões da Igreja Universal, hoje eu já não estou mais trabalhando como empregado. Hoje eu tenho minha própria empresa. Através da direção que foi dada, eu abri a minha visão, eu mudei a minha vida, eu mudei as atitudes, meus comportamentos, e fazemos diversos trabalhos, inclusive agora estamos indo para os Estados Unidos, um contrato que fechamos lá. Então, quer dizer, se eu desafio você, por exemplo, a pessoa que ouve falar da igreja, até talvez fale como eu falava mal da igreja, eu desafio você a vir conhecer a Igreja Universal. Se você não quiser vir na igreja, não tem problema. Assista o filme. Assista a história do Bispo Macedo e a história da Igreja Universal. Que assim como eu mudei o meu conceito, a minha concepção pelo Bispo e pela igreja, você também vai mudar. Nessa jornada tão bela por seu ideal e nobre pelos sofrimentos e amor sem igual, na trilha da fé uma voz nos tocava bem fundo: maior é o que está em nós do que está no mundo. E a perseguição implacável em nós encontrou a perseverança e coragem de quem sempre lutou, transpondo muralhas, vencendo batalhas, e em todas as lutas e dores fomos mais que vencedores. Universal, a saga de um povo em seu ideal, levar ao mundo inteiro o poder de Deus. A fé, o sacrifício, a entrega é total. Universal. Perseguição implacável em nós encontrou a perseverança e coragem de quem sempre lutou, transpondo muralhas, vencendo batalhas, e em todas as lutas e dores fomos mais que vencedores. Universal, a saga de um povo em seu Meu nome é Adriana, eu tenho 25 anos e eu conheci o trabalho da Universal através de um núcleo que teve na casa do meu irmão. Eu era uma pessoa que eu era completamente perturbada. Tinha muita raiva, eu era muito nervosa, eu era muito confusa.
Eu não sabia o que eu queria, hora eu queria uma coisa, hora eu queria outra. Eu não tinha uma definição, sabe? Eu era uma pessoa que era de ser fácil de ser manipulada, de ser influenciada. Conheci várias religiões, já passei por vários lugares e nada resolvia meu problema, porque até então eu era uma pessoa que, assim, eu era realmente perturbada. Eu vi que ali tinha um mal na minha vida e nesse núcleo eu descobri. E conhecendo a fé, eu comecei a buscar, só que eu comecei a buscar de forma errada, né? Que eu, ao invés de buscar pela minha libertação e pela minha transformação, eu buscava do meu marido. E diante disso, diante dessa ansiedade, eu acabei me frustrando ainda mais, porque eu criei tanta ansiedade dentro de mim que eu acabei saindo da igreja. E aí foi que tudo piorou novamente. Quando eu estava sozinha, eu me sentia assim, totalmente perdida. Um vazio tão grande dentro de mim, chegava a doer aquele vazio. E assim, aquela tristeza me consumia. Só que muitas vezes vinha a lembrança de quando eu estava na igreja, vinha a lembrança quando eu orava, vinha a lembrança quando eu acordava de madrugada para orar. E assim, vindo esses momentos de lembrança, eu tinha pelo menos um fiozinho assim de força para pedir para Deus ajuda. Quando eu decidi voltar, foi quando eu entrei numa sociedade, né? Onde nessa sociedade, essa empresa que eu trabalhava, eu era empregada e voltei como sócia e as coisas estavam muito difíceis. Assim, eu entrei crendo que as coisas iam melhorar, que as coisas iam dar certo e até então não deu certo, eu adquiri muita dívida e eu voltei na reunião de segunda-feira, que era na reunião para a luta da vida financeira, né? Só que todo final de reunião, o bispo falava, olha, vocês têm que vir de quarta-feira, gente, porque não adianta vocês virem ser rico pelo lado de fora e pobre do lado de dentro. Enquanto vocês quiserem só as riquezas do mundo, vocês não vão ter a salvação, né? E aquilo eu tomava para mim. Aí quando foi numa semana que estava tudo péssimo, tudo dando errado, tudo que tinha para dar errado tinha dado naquela semana, que eu já não estava mais aguentando, que eu andava encurvada de tanto peso, de tanta preocupação, que eu não conseguia nem levantar mais minha cabeça. Eu tomei a decisão. Eu decidi vir numa sexta-feira de libertação, coisa que eu não vinha. Eu vinha de segunda, vinha de quarta, às vezes de quinta, mas de sexta-feira eu não vinha. E de domingo também eu vinha. E de sexta nada. Eu falei, não, eu já tô liberta, não tem nada. E crendo nessa mentira pra mim mesmo, que eu já sabia que eu não tava liberta, eu não vinha. Aí nessa sexta-feira eu decidi, eu falei, meu Deus, eu não quero saber se eu vou manifestar, se eu não vou manifestar, se vão me olhar, se não vão me olhar. Eu só quero saber que eu vou sair daqui liberta hoje. Orei com toda a minha fé e pedi, meu Deus, agora é a hora. Eu abro meu coração a Ti, o Senhor vai me sondar e o que tiver de demônio, de mal, de qualquer coisa que não te agrade, que não te pertence, o Senhor vai arrancar da minha vida. Aí, quando eu recebi a oração, com imposição de mãos, eu manifestei. Quando eu me dei por mim, eu já estava na frente do altar com o bispo e aquele monte de gente ao meu redor, mas eu não estava com vergonha, não. Eu falei, meu Deus, tá ligado? Então foi para minha libertação. Então, eis-me aqui. Aí me arrumaram uma roupa, eu fui pro batistério e antes de entrar, eu já fiz uma oração. Falei, meu Deus, antes de descer nas águas, eu faço um propósito aqui com o Senhor. Eu vou morrer pro mundo e o Senhor vai me dar o Teu Santo Espírito. Eu deixo tudo para trás. Tudo. Mágoa, ressentimento, tudo. Quando eu levantei das águas, eu já levantei diferente. E acima de tudo, querer receber o Espírito Santo. Agora eu falei, meu Deus, agora eu quero ser blindada. E aí, no sábado, eu fiquei o dia todo assim, inquieta. Eu fiquei o dia todo em espírito de oração. E aí, diante disso, no sábado à noite, eu me ajoelhei, abri meu coração a Deus e falei, meu Deus, eis-me aqui. Agora é a hora do Senhor trabalhar na minha vida. Eu já perdoei quem eu tinha que perdoar. Eu já larguei o que eu tinha que largar. Agora é o Seu trabalhar. Eu não tenho mais o que fazer. O que eu tinha que fazer, eu fiz.
agora é a sua parte, meu pai. Porque diante dessa oração sincera que eu fiz, o meu coração aberto, assim, dolorido mesmo, que Deus me mostrou. E assim, me bateu um arrependimento profundo de tudo que eu tinha feito. Uma vergonha insana, porque eu vi Jesus sendo açoitado. Jesus passando por coisas que ele não merecia. Eu que merecia estar ali. Sofrendo, sendo judiado, sendo apedrejado. Eu que merecia estar no lugar dele. E ele se colocou como sacrifício por mim. E aquilo foi muito forte. E aquilo ali me trouxe uma certeza que eu tinha sido perdoada. E isso para mim foi muito forte, né? Me trouxe uma paz, uma alegria muito grande. Eu falei assim, meu Deus, agora eu entendi. Que o Senhor me perdoe por tudo que eu fiz. Que o Senhor me lave neste momento, porque amanhã eu quero sair blindada do templo. Eu quero ser selada pelo Teu Santo Espírito. E quando eu cheguei no domingo, eu acordei cedo, me preparei, já tinha me preparado já no sábado, deixei roupa separada, eu falei, eu não vou me atrasar, eu vou chegar cedo e eu vou receber o Espírito Santo. E aí, eu escutei o testemunho da Darlene, uma ex-presidiária que tinha também vivido no mundo, assim como eu, fez muita coisa errada, e ela tomou a decisão que ela também queria o Espírito Santo. E dentro do presídio, ela foi batizada e ela recebeu o Espírito Santo dentro do presídio. E aquele testemunho mexeu mais ainda comigo. Eu falei, agora que eu quero. Eu falei assim, eu tô aqui, tô no Teu Santo Templo e não vou receber? Ela recebeu no presídio. Não, meu Deus, não aceito sair daqui sem o Senhor, sem te conhecer. Aí ela passou o testemunho dela, aquilo mexeu comigo, me deu mais sede ainda do Espírito Santo. E aí o bispo falou assim, quem quer se entregar verdadeiramente, vem aqui diante do altar. E eu falei assim, meu Deus, eu vou. Ele falou, quem quiser pode até se ajoelhar. Pois eu cheguei com toda a minha fé, com o meu coração assim ardendo de sede, de vontade. Falei assim, meu Deus, eis-me aqui, Senhor, eu tô com o meu coração aberto para Ti. Eu não me levanto, daqui vai acabar a reunião, eu vou ficar aqui de joelho. Mas o Senhor vai me batizar com o Teu Santo Espírito. E na hora que eu comecei a adorar Ele, que eu comecei a glorificar Ele, uma paz, uma alegria me tomou, inexplicável. Uma coisa assim, forte, que parecia que Deus me pegava assim nos braços dele, aquela luz que me tomava, falava assim, minha filha, eu tô aqui. Agora, nós dois somos casados, agora você tá comigo. E ali foi o momento assim, mais feliz da minha vida. Olha, vou falar uma coisa, nem no parto dos meus filhos eu senti tanta felicidade como eu senti naquele momento. Uma certeza de que Deus era comigo, uma força, uma paz, uma coisa assim que realmente é inexplicável. Só quem vive sabe. Acho que a gente não tem palavras para explicar o quanto é grande receber o Espírito Santo. E quando eu tomei a decisão e determinei, eu vim na sexta-feira, que eu fui liberta, me batizei. No sábado eu me preparei e no domingo eu recebi o Espírito Santo. E hoje eu estou aqui para glorificar o nome dele, porque não há prazer e não há alegria maior do que ter o Espírito Santo e ser morada do Espírito Santo. É maravilhoso, né? O trabalho, a obra do Espírito Santo. Inclusive, deixa eu falar para você, esse testemunho, isso aconteceu há 15 dias atrás. 15 dias atrás. Na sexta-feira, ela foi liberta, manifestou o mal que estava no corpo dela, o encosto, manifestou o encosto. Esse encosto foi expulso. No sábado, ela se preparou, orou, e no domingo recebeu o Espírito Santo. Quer dizer, foi um processo assim rápido. Mas por que houve essa rapidez, esse resultado rápido? Porque ela se entregou, ela se rendeu, ela reconheceu os seus pecados, se arrependeu, perdoou a quem tinha que perdoar, deixou o passado para trás. Por que ela não fez isso antes? Você pergunta, bicho, por que ela não fez exatamente isso antes para ser feliz já há mais tempo? Sabe por quê? Porque tinha um encosto na vida dela, um encosto no corpo dela. Aquele encosto ficava
bloqueando o caminho dela, sabe? Ela queria ir, mas ele bloqueava. Ia para o lado, ele bloqueava. De repente, você é uma pessoa que é cristã, vai na igreja, mas talvez você seja como essa menina, foi a Adriana. Era convertida, ela vinha, entre aspas, ela vinha na igreja, ela fazia as coisas direitinho, mas não funcionava. Por quê? Porque ela não vinha na corrente de libertação, na sessão do descarrego. A sessão do descarrego aqui no Templo de Salomão é algo totalmente diferente, distinto de tudo que acontece por aí. Então eu queria fazer um apelo, um convite para as pessoas que estão sobrecarregadas. Você está com encosto no seu corpo, você sente o corpo pesado, você sente desânimo para trabalhar, para viver, você tem desânimo até na sua própria casa, você tem desânimo no trabalho, por isso que você perde o emprego, porque você não para emprego porque o encosto fica amarrando o seu corpo, você fica amarrado, preso, amordaçado, você fica impedido de agir. Então, como só ia acontecer todas as sextas-feiras, pela manhã às 10 horas da manhã, às 15 horas e também às 20 horas, às 8 da noite. Aqui no templo nós temos a grande sessão de descarrego. A grande sessão do descarrego no Templo de Salomão. Eu duvido que você vai encontrar um lugar tão grande, tão propício, tão fervoroso, tão puro, tão santo, como o Templo de Salomão, para receber a sua libertação do encosto que está na sua vida, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios. Veja que a Adriana é hoje uma outra mulher, uma pessoa feliz, uma pessoa radiante, uma pessoa para frente, uma pessoa, poxa, que pode falar de vida para outras pessoas. Tá bom? Nós vamos falar com Deus agora em seu favor, porque esse é o momento da oração. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Com muita angústia invoco a Ti, Senhor. Minhas noites são de tristeza e de dor. Por isso eu venho aqui pra Te clamar. Esquadrinhas meu coração, meus pensamentos e o meu andar. Das profundezas, ó Deus, vem me ajudar. Livra, Senhor. Não aguento mais essa situação. Vem me salvar. Agora mesmo, minha amiga e meu amigo, em o nome do Senhor Jesus, você que está oprimida, oprimido, doente, enfermo, você está desenganado pela medicina, desesperado, desorientado, você está perdido. Jesus disse que se 2 ou 3 unirem aqui na terra, será unido lá no céu. Que nós ligarmos aqui na terra, será ligado no céu. Vamos ligar? Eu vou também colocar minha mão aqui, as minhas mãos sobre o computador e determinar com você esse livramento, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu não oro, eu não falo agora com Deus. Eu não falo com Deus.
Eu me dirijo ao diabo. Eu me dirijo a Satanás, ao inferno, aos espíritos imundos, aos encostos. Eu me dirijo àqueles que têm amarrado a vida dessa criatura. Eu me dirijo às pessoas que estão amarradas, presas por uma força maligna. Em o nome do Senhor Jesus, com toda a minha força, com toda a minha fé, com toda a minha unção, em o nome do Senhor, meu Senhor Jesus, sejam livres agora, em o nome do Senhor Jesus. Agora, meu Pai, eu falo contigo. Confirma essa libertação. Confirma isso agora, meu Pai. Porque agora ela se sente bem. Agora ela se sente leve. Mas nós não estamos satisfeitos. Nós queremos mais. Nós queremos uma transformação de vida. Uma nova vida. É isso que nós queremos. E para tanto, meu Pai, eu te peço para completar a obra de salvação na vida dela e na vida de toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu te peço, e todos que creem digam amém e graças a Deus. Quem sou eu para merecer tão puro amor? Quem sou eu para ser a imagem do meu Deus? Quem sou eu para ter a mão que me segura? Sou tão pobre criatura que nem mesmo sei quem sou. Mas tu, Jesus, tu me fizestes entender que para ti sou precioso, que para ti tenho valor. Tu és poder, tu és virtude e beleza, tu és a própria natureza, tu és consolo, tu és amor. Quem sou eu para merecer uma coroa? Quem sou eu para ser na vida um vencedor? Ah, quem sou eu para clamar e ser ouvido? E através do meu gemido mover a mão de um rei Senhor. Mas tu, Jesus, tu me fizestes entender que para ti sou precioso, que para ti tenho valor. Tu és poder, tu és virtude e beleza, tu és a própria natureza, tu és consolo. Nós vamos terminando o programa por aqui, mas voltaremos amanhã para tentar ajudar mais aqueles que estão sofrendo. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.
mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de voltar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti.